Bem-vindos a mais um vídeo do canal! E olha quem voltou, o armário sem portas! Toda vez que eu mostrava meu guarda-roupa, tanto aqui no YouTube quanto no Instagram, todo mundo falava: Adam, por que seu armário não tem portas? E gente, tem porta, só que é de vidro. Meu armário tem portas de vidro e ele apareceu aqui por um motivo, tadinho. Porque eu estou de mudança. Eu já tô meio que empacotando meu estúdio porque eu vou receber meu irmão aqui em casa nesse final do ano. Então eu queria meio que deixar esse quarto pronto para receber pessoas. E esse quarto eu tinha tirado essa cama e aqui era meu estúdio. Daí eu botei essa cama aqui de novo e não tinha espaço para as luzes do estúdio. E eu também já tô, começando o meu processo de mudança. E aí o estúdio tá todo em caixas bem aqui que eu deixei estrategicamente fora do frame do vídeo, pra vocês não verem meio a baguncinha, mas tá por aqui. Então aí o mês de dezembro e talvez o iniciozinho de janeiro, que é mais ou menos o tempo de festa de final de ano e minha transição de mudança, a gente vai ficar aqui nesse estúdio cápsula. Eu só tive direito a ficar com uma ring light, minha câmera e meu microfone, enquanto a gente passa por esse momento de transição. A cama já vai também, porque eu vou levar essa cama, eu vou levar minhas roupas aqui, obviamente. Aqui ainda tem algumas coisinhas do estúdio, esses eram os panos que eu usava pra fazer o fundo infinito. Enfim, vamos ficar aqui nesse quartinho falando de maquiagem e quem não gostou eu vou bloquear esse canal. Mentira, vou não. Não tô podendo ainda, no meu público não tá grande o suficiente pra ficar jogando o povo no bloco. Então vai ficar todo mundo aqui mesmo. Mas isso não tem nada a ver com o tema do vídeo de hoje. Hoje eu vou botar um reboco nessa cara que, by the way, quando eu falo barroco, vocês piram. Gente, barroco, reboco, tudo a mesma coisa. Enfim, vou botar um reboco nessa cara e enquanto eu coloco, a gente vai falar do dia que eu bati no menino que fazia bullying comigo. Muita gente pede pra eu fazer esses vídeos assim, de conversando, falando de algumas coisas que aconteceram na minha vida, então eu decidi falar também um pouquinho sobre bullying, porque eu sei que muitos de vocês sofrem, muitos de vocês aí ainda estão um pouco inseguros e tal, com a autoestima lá meio baixa. Então eu vou contar um pouquinho da minha experiência e eu espero que eu ajude vocês em alguma coisa. Vamos lá, solta essa vinheta. Bom, quem me acompanha aqui no canal há um tempo e já me viu falando um pouquinho mais dessas minhas histórias da época de escola, já deve saber que eu estudei num colégio religioso, católico. Embora eles eram, assim, muito liberais pra algumas coisas, no sentido, era um colégio católico, você já imagina aquela coisa, né? Handmaid's Tale. Mas não, eles eram liberais pra algumas coisas, mas eles também eram muito rígidos pra outras. Tipo, aconteciam umas paradas que não era pra tanto, mas eles faziam tanto caso que você ficava com medo de fazer qualquer coisa. Por exemplo, tinha os projetos de topzera no colégio, que, by the way, a maioria deles eram meus amigos. Os projetos de topzera, eles, sei lá, teve uma moda aí que eles gostavam de grafitar. Inclusive, um dos meninos que grafitavam bastante, hoje é tatuador, porque ele amava desenhar e o grafite e tal. Esse mundo. Daí o que eles fizeram? Eles começaram a grafitar no banco da escola. No pátio da minha escola tinham vários bancos. Aí eles começaram a grafitar lá. Descobriram e chamaram os pais, eram uns 3 meninos. Chamaram os pais de todo mundo e fizeram eles pagar pela tinta. E ainda, eles mesmos tiveram que fazer o trabalho de reconstrução, de pintar todos os bancos. Eles tinham grafitado, tipo, 1 ou 2 bancos e tiveram que pintar 7. Um outro caso que repercutiu muito lá na escola foi o tal do futebol, porque os professores reclamavam muito que os meninos, e meninas também, tudo bom, eles chegavam muito atrasados do recreio, porque eles ficavam jogando futebol. Além de chegarem, tipo, cansados, suados e tal, agitados, eles chegavam atrasados. E aí muitos professores reclamavam disso, que eles chegavam, tipo, 15, 20 minutos atrasados na aula depois do recreio, porque eles ficavam jogando futebol. O que aconteceu? A minha escola proibiu jogar futebol o ano todo. E não só isso, no ano seguinte, a minha turma também, tipo assim, eles fecharam a quadra pros recreios. Essa punição meio que pra escola toda, tipo, a quadra não ficou mais aberta na hora do recreio pra não só a minha turma, como turma nenhuma jogar futebol, porque os alunos chegavam cansados e atrasados nas aulas. Tipo, então pra que tem a quadra se vai ficar fechada? Essa história toda é só pra contar que as punições da minha escola eram
eram bem bizarras, assim, a gente meio que tinha um pouco de cagaço. Então, quando aconteceu esse caso comigo, de eu bater nesse cara que fazia bullying comigo, eu falei, eu vou ser expulso com certeza. A louca. No mínimo, suspenso por uns dias, porque tinha esse negócio. Quando acontecia briga no colégio, a gente ia pra diretoria, as pessoas iam pra diretoria, e as duas partes eram punidas. Eles não queriam saber quem começou, o que aconteceu, nada disso. As duas partes eram punidas. Geralmente, eles chamavam os pais no colégio, suspendiam por alguns dias, e depois tinha que fazer algumas sessões com a terapeuta, não. Enfim, tinha uma assistente social, ou alguma coisa nesse sentido, no colégio, que ela fazia esse acompanhamento psicológico e tal, e aí tinha todo dia depois da aula fazer uma consulta dela com 1 hora e tal, enfim, um saco. E eu no colégio, se vocês me acham magro hoje, vocês tinham que me ver no colégio. Eu sempre fui muito magrelo. Eu não conseguia pegar peso de jeito nenhum. Então, não é que eu não brigava porque eu não queria. Eu não brigava porque eu tinha certeza que se eu brigasse, eu ia levar muita porrada. Eu simplesmente não tinha estrutura física pra revidar. Então eu era meio de boa, sabe? Eu me dava bem com todos os meus professores. Eu nunca gostei muito de estudar. Eu falo muito isso, embora eu ache educação muito importante. Vou confessar que eu nunca fui muito de estudar, assim, ficar fascinado no livro e ficar horas e horas estudando. Pra mim, eu estudava porque era minha obrigação. E no segundo que eu pudesse não estudar mais, eu não estaria estudando. Mas eu tinha minhas responsabilidades, sabe? Eu sabia que aquilo dali era uma fase da minha vida e que se eu não passasse, eu ia ficar ali o resto da minha vida. Então, meio que eu estudava pra não ficar de recuperação, porque eu não aguentava o fato de ficar mais na escola do que eu era obrigado, entendeu? Então, eu nunca fiquei de recuperação. Acho que eu só fiquei de prova final uma vez em matemática, porque pra mim era a matéria mais difícil. Então eu fiquei de prova final uma vez em matemática, mas eu não aguentava. Eu fazia tudo que eu tinha que fazer, porque eu sabia que se eu pensasse que meus amigos estavam de férias e eu não ia aguentar. Eu ia, tipo assim, dane-se. Então eu fazia de tudo para não ficar mais um segundo na escola do que eu precisava ficar. Então, tipo, minhas notas não eram sensacionais, mas dava pra passar, sabe? Era o famoso dava pra passar. Então, minha situação na escola sempre foi essa. Eu nunca fui o CDF da turma, mas eu me dava bem com todo mundo, eu gostava dos professores, enfim. Eu era quieto, mais do que eu era CDF. Mas mesmo assim, tendo essa vibe mais discreta, tinha um garoto na minha turma que ele não parava de me encher o saco. Ele me fazia bullying direto. Ele meio que tinha um squad que era ele, um amigo, o melhor amigo dele. Eu era meio rock and roll, assim, eu tinha cabelo pintado, eu vestia muito preto e tal. Minha adolescência foi na moda do emo. Todo mundo que se vestia de preto era emo. E eu adorava. Eu ainda sou até meio rock and roll agora, dá pra ver que eu tô meio de preto e tal. Mas na minha adolescência eu era rock and roll. Eu cortava minha luva pra ficar só com os dedinhos de fora, pintava minhas unhas de preto. E isso na escola era tipo choque da sociedade. E eu sofria muito bullying desse garoto por ser assim. Eu contei muito da minha história de bullying na escola num vídeo que eu fiz já faz um tempo aqui no canal, mas que ainda é bem atual, tipo assim, não mudou nada, obviamente, porque eu falei da minha história, então não tem como mudar meu passado. Então, se você tá interessado em saber mais sobre isso, eu vou linkar aqui, mas hoje a gente vai se atrelar ao dia que eu dei um supapo no meu bullying. No meu bullying, não. Quem pratica bullying é o quê? Bullyinador? Não sei. E esse menino, por motivo desse vídeo, eu vou dar o nome dele de, sei lá, Damião. O Damião, ele era, tipo, completamente oposto de mim. Ele era conhecido por ser muito encrenqueiro. Ele tava sempre envolvido em alguma coisa. Se ele não tava, tipo, encrencando comigo, ele tava encrencando com outra pessoa. Ele não era um espírito de paz. Daí ele também não tinha responsabilidade de estudar, sempre ia mal nas provas. Não que se você vai mal nas provas, você é uma pessoa ruim, porque, né, o sistema de ensino do Brasil é muito falho, então às vezes nem é culpa nossa, mas no caso dele, ele tirava nota baixa porque ele cagava. E, no geral, ele tinha uma reputação mais baixa que a minha. Um belo dia, estávamos tendo aula de história, e nesse dia em específico, não era sempre, mas de vez em sempre, a gente tinha, nas aulas de história, tipo assim, um filmezinho pra ver e tal, pra contar, pra gente entender melhor a época e não sei o que. Todo mundo aqui já teve, tipo, hora do filme na escola, aposto. E daí eles meio que reorganizavam as carteiras pra meio que todo mundo ficar como se fosse no cinema, um atrasinho do outro, de frente pra tela. Daí sentou eu, a minha melhor amiga da minha época, e Damião e o melhor amigo dele, vamos batizar ele de São Cosme. Daí São Cosme e Damião sentaram diretamente na minha frente. E era muito chato, porque o Damião
Damião tinha um crush nessa minha melhor amiga, que por sua vez também tinha um crush no Damião. E assim, aviso, se a sua melhor amiga gosta do seu maior inimigo, ela não é sua melhor amiga. Eu conto ainda mais sobre essa história no vídeo que eu mencionei que faz há muito tempo que eu fiz de bullying na adolescência, então eu não vou me alongar muito aqui, mas eles meio que tinham um casinho entre eles, caso de adolescência mesmo. E eu no meio. Então, muitos adolescentes naquela época achavam que hora do filme era a mesma coisa, tipo, hora da conversa. E eles cagavam para o filme. Só que eu, como não gostava de estudar, o meu truque era, eu prestava atenção na aula, porque quando eu chegava em casa, que eu sabia que eu não ia ficar estudando sozinho, eu gostava de prestar atenção na aula. Que aí quando eu chegasse em casa, eu não precisava estudar muito, sabe? Não precisava me matar pra pegar todo o conteúdo. E eu queria prestar atenção no filme, porque enfim, sempre caía a questão do filme na aula, na prova. E Damião e essa minha melhor amiga da época não paravam de falar. Tipo, o Damião estava literalmente de costas pra professor e pra tela de exibição do filme, de papo furado com a minha melhor amiga da época. Eu tava ficando meio bolado, porque estavam me atrapalhando. Eu, a essa hora do campeonato, já não tava nem mais entendendo o que tava rolando no filme. E fui confrontar eles dois. E falei, tipo, mano, dá pra parar de falar? Ou, sei lá, sair da sala pra continuar a conversa? Que eu tô a fim de prestar atenção. Pra quê? Pra quê? Meu dia acabou ali. Enquanto o Damião estava falando com a minha melhor amiga e não estava prestando atenção em mim, a minha vida tava uma maravilha. Mas no segundo que eu me intrometi pra falar com ele, acabou. Quando a atenção dele foi pra mim, o meu dia acabou. E daí ele começou a me questionar, né? Falando o que bullying sempre falam, né? Tipo, quem é você pra falar assim comigo? Que você não tem medo de mim, não. Que eu vou te quebrar na porrada quando a gente sair daqui. Tananã, tananã. E eu já tava, tipo, de saco cheio, porque a essa altura do campeonato, a gente já estudava junto na mesma sala por alguns anos. E eu já tava, tipo, mano, o que esse menino tá falando, sabe? Eu já tô de saco cheio de ficar vítima disso. E meio que eu já tava me enchendo meu saco essa situação de briguinha e bullying e xingamento todo santo dia. Já tava me enchendo real oficial, eu não tava mais sabendo lidar com essa situação. E depois de uns bons 20 minutos dele só falando, ele tava falando tão alto que a professora já estava, tipo assim, chamando a atenção da gente, porque ela achava que a gente estava conversando, mas na verdade ele estava me ameaçando mesmo. E ele ficou tão insano falando mal de mim, que eu já tava perdendo a minha paciência. E quando ele virou, tipo, segundos pra frente pra falar com não sei o que, eu nem lembro mais, porque essa situação já aconteceu há um tempo, mas eu lembro que ele virou pra frente pra falar com alguém, não sei se foi pra falar com a professora que chamava atenção, alguma coisa ele teve que virar pra frente, que eu dei um soco nas costas dele, tipo, toda a minha raiva que estava acumulada por anos, eu descontei nele. E o mais engraçado, que eu não sei se vocês já reparam, mas nessa hora, tipo assim, o cara pode estar te zoando por anos e anos, e ninguém fala nada, mas na hora que você decide revidar, é que as pessoas se ligam do que está acontecendo e querem tomar uma medida. Então, tipo, todo mundo sabia que ele pegava no meu pé por muitos anos e ninguém falava nada. Mas no segundo que eu resolvi revidar, a professora viu eu dando um soco nas costas dele. E aí ele foi querer revidar, mas ela interrompeu, obviamente, na hora, parou o filme e mandou a gente pra sala da diretoria. E nesse momento, eu, cagão do jeito, já tava tipo, já era, eles vão me suspender por dias, eu vou ficar prejudicado por causa dele e blá blá blá. Eu já tava meio puto, porque quando ele fazia as coisas comigo ninguém falava nada, mas quando era na minha vez eu ia ser expulso não, suspenso. Enfim, aquela situação nada agradável, né, amores? Daí no segundo que ela viu, que a professora viu, ela mandou a gente pra direção. Chegando na sala da direção, a diretora não estava lá, ela estava fazendo uma reunião na sala dos professores. O que fizeram? Levaram a gente pra sala dos professores. Aí tava a diretora e todos os professores, como eu avisei, eu era amigo de muita gente, todo mundo gostava de mim. E aí entrou eu e o Damião, que já era, tipo, a fama dele era completamente diferente, todo mundo não gostava do Damião, ele também não fazia questão de ser gostado. E aí chegou eu e ele. E aí a professora reclamou, falou que eu tinha dado... Ela reportou, né? Como toda professora devia falar, ela reportou a situação. Comentou o que tinha acontecido, que eu tinha dado um soco no Damião. Por um segundo, quase que eu falo o nome dele de verdade. E aí, ela falou que eu tinha dado um soco nas costas dele, que ele tinha reclamado. Sabe por quê? Um detalhe que eu esqueci de contar. Na hora que eu dei um soco nas costas dele e ele viu que a professora reparou, ele na verdade, tipo, ele ia me revidar, mas ele viu que a professora me reparou e começou, tipo,
ai, nananã, sabe, fazer um drama. Porque como eu falei, eu era super magro. E mesmo que eu tivesse guardado todas as minhas forças para aquele momento, não tinha maneira de eu dar um soco tão forte que ele ia, tipo, dar aquele grito que ele deu. Mas enfim, ele reparou que a professora viu e ficou, ai, tá doendo, nananã, ele me bateu. Eu não sei, mas eu tô odiando esse olho que eu tô fazendo. Eu não sei se é que eu tô pegando memórias não tão agradáveis da minha mente, mas eu achei que esse look ia ficar muito mais bonito do que ele tá ficando. Me desejei sorte. Enfim, e ele começou a fazer esse show e aí levaram a gente para a diretoria, depois levaram a gente para a sala dos professores. E lá estavam todos os professores reunidos. A professora de história reportou o que tinha acontecido e aí todo mundo, nossa, pra o Adam fazer isso, ele deveria ter muitos motivos. Eu nunca tive uma reclamação do Adam, BBB, papapá. Se ele bateu é porque o Damião, quase que eu falo o nome dele de verdade de novo, tava provocando muito. Todo mundo sabe que o Damião é brigão e não sei o que. E foi a primeira vez que eu vi professores juntos para combater o bullying. Porque até essa altura do campeonato, chegou a esse ponto e ninguém fez nada. Mas todo mundo me defendendo e eu, isso aí, eu tive motivos sim. O Damião vem me ameaçando há dias e eu venho falando pra vocês, só que ninguém faz nada e aí eu decidi fazer justiça com as próprias mãos, não sei o que. E tipo assim, o Damião estava incrédulo no que estava acontecendo, que pela primeira vez ele não ia se sair impune dessa situação. E aí ele começou a se justificar. Não, era eu que tava ameaçando ele só tava reagindo, bababá. Só que não colou, porque todo mundo sabia do histórico do Damião. E sabia que ele tava mentindo na cara dura, que eu nunca ia ameaçar ninguém, até porque eu não tinha porte físico pra isso. Eu ia ameaçar alguém e eles iam rir da minha cara, porque, né? E depois desse dia, eu tive certeza que pra você se dar bem na escola, é muito mais, os professores querem muito mais saber se você realmente é uma pessoa dedicada do que sua nota. Porque eu sou o exemplo disso. Eu nunca tive as melhores notas, mas os professores sabiam que eu era uma pessoa esforçada, que eu fazia de tudo pra conseguir, e eu não desistia das coisas. Tipo assim, essa matéria é difícil, não estou nem aí pra ela. Muito pelo contrário, quando a matéria era difícil, é que eu tava sentado lá na frente, eu perguntava tudo que vinha na minha cabeça, e eu parecia, me fazia de interessado porque eu realmente estava interessado, porque era a minha maneira de estudar. Eu preferia prestar atenção na aula e não estudar em casa do que ficar horas e horas estudando em casa pra tentar recuperar a nota na prova final. Infelizmente, minha história de bullying com esse menino não acabou nesse dia. Esse foi tipo o ápice. Mas depois dessa situação, ele ainda era da mesma classe que eu por alguns anos e tal. E aí tudo só acabou quando finalmente ele foi reprovado. Depois de uns 2 anos disso, ele foi reprovado. Ele e o amigo dele, olha que coincidência, eles eram tão juntos que ficaram reprovados juntos. E aí eu passei pro meu último ano de escola, que era o 3º ano do ensino médio, e ele teve que fazer o 2º ano de novo, acabou que saiu da escola, blá blá blá, foi pra uma escola mais fácil, que aceitava e tal, pra ele não perder o ano. Enfim, e aí foi quando a minha vida mudou, meus queridos, porque no 3º e último ano de escola foi quando, enfim, todos os meninos me aceitavam, eu já era muito mais bem resolvido, já tinha minhas amizades, as pessoas já me conheciam e eu nunca tive que bater em mais ninguém. Yay! Eu não sei se eu amo essa make ou se eu odeio essa make. Eu vou terminar, aplicar a mesma coisa aqui, botar o meu cílio pra ver se salva a maquiagem e aí a gente volta com o encerrar da história. Uau, eu não sei nem o que dizer. Eu só penso em pedir reais desculpas pela essa maquiagem que vos presentei hoje, porque putz grila, que maquiagem feia. Você sabe que a maquiagem está péssima quando você coloca um monte de glitter e mesmo assim não salva. Eu não sei o que aconteceu comigo hoje, não sei se é porque eu não estou acostumado com essa nova infraestrutura de vídeo, se eu fiquei muito emocionalmente abalado em contar a história da minha infância. Eu não sei o que aconteceu, eu só sei que qualquer coisa que foi, ou se é por incompetência minha mesmo, não sei o que foi, eu só sei que rolou uma incompetência no quesito maquiagem aqui hoje. Eu ia até colar uns cílios, mas eu me nego a desperdiçar a minha bendita cola de cílios para tentar salvar esse look que eu sei que não tem. Hoje realmente não é meu dia de maquiar. Para encerrar a história de hoje e dar uma moral pra vocês, assim, eu não tenho cacife pra ficar dando conselho de vida pra ninguém, eu sou um mero humano ainda, porque ainda vou me divinar, ainda vou entrar pro clã da Beyoncé, deusa, mas por enquanto somos seres humanos mesmo, e assim, não tenho muito cacife para dar dicas
dicas e conselhos de vida. Porém, se tem uma coisa que essa história me ensinou é que não só na escola, mas na vida como um todo, não é muito, tipo assim, pra você se dar bem, não necessariamente você precisa ter as melhores notas, mas enfim, pra ter um bom relacionamento com outras pessoas, você só precisa mostrar que está interessado e ser esforçado. Isso tanto na prática quando, tipo, passar de ano e tirar. Óbvio que na escola em si, o passar de ano e ter a nota suficiente é muito importante, mas não é só isso. A escola deveria te ensinar a se socializar também na sociedade. E o que eu tirei dessa minha experiência que aconteceu com esse meu bullying é que se você se mostrar uma pessoa competente e esforçada e não muito com os nervos à flor da pele, quando uma hora você tiver que tomar uma decisão precipitada ou até burra, como foi a minha de bater em alguém, as pessoas vão entender e falar, uau, se ele se comportou assim é porque tem um motivo. Mas enfim, não sei se eu tô pensando asneira, é porque essa maquiagem realmente me detonou. Se eu fosse uma blogueirinha como outra qualquer, eu deletava esse vídeo e fazia tudo de novo, mas estou sem paciência hoje, meninas. Então vou encerrar por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Se sim, dá o seu joinha, se inscreve no canal se for por aqui, todo esse reme-reme. Se é a sua primeira vez nesse canal, desconsidera essa maquiagem pela madrugada. Eu não sei nem por onde começar, não sei nem o que deu comigo hoje. Eu espero que amanhã a gente esteja melhor. É isso aí, um beijo, tchau. Yeah!